Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Na Base Delas. Eu estou aqui com a Paula e a Paula vai apresentar a nossa convidada de hoje. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui com a maravilhosa Adriana Ventura. Uhul! Dri, muito obrigada. Acho que toda vez eu falo o quanto eu te admiro, então, mais uma vez aqui, agora gravado. Você é uma inspiração para todas nós, você sabe, eu não falo isso só na frente da câmera, quando a gente está junto eu sempre falo também. Então, conta pra gente aqui, quem é a Adriana Ventura? Não a deputada. Adriana Ventura. Pessoal, meninas, adoro estar aqui, adoro. Paula, Nara, muito bom estar aqui. Primeiro, adorei o Na Base Delas. Adorei, porque assim, faz toda a diferença, tá? A gente tem um posicionamento muito claro, que a gente não faz muito esse nhenhé, mimi, momó, mas como é importante a gente ter uma base nossa para falar coisa que só a gente entende, né? Sem desmerecer os homens, claro. Mas assim, quem é Adriana Ventura? Uma mulher normal, comum, professora, mãe, esposa, filha, que rala e que sempre ralou. Uma pessoa comum como qualquer outra mulher, uma cidadã indignada. Eu acho que essa questão de ser indignada é o que me define. E aproveitando que você falou dessa indignação, foi essa indignação que te trouxe para a política? Foi só essa indignação, porque o último lugar que eu esperaria estar é na política. O último. Se falassem para mim, você vai ser político, eu falar, Deus me livre, sai para lá, coisa horrível, só tem bandido, só tem corrupto. Eu nunca vou querer ir para política, até porque minha vida era muito boa. Continua melhor e muito boa, mas era muito boa. E eu fico pensando assim... Hoje, olhando para trás, eu dou até risada, porque eu sou aquela que, primeiro, nunca ligou para a política, sempre teve nojo de política, sempre teve nojo de políticos, e eu me recusava a assistir Jornal Nacional e qualquer tipo de jornal, e abrir jornal impresso para não ver escândalos de corrupção. E hoje, quando eu me vejo super política, adorando política, que bom que eu estou na política, eu falo, gente, como a vida muda e a gente não percebe. Mais do que isso, como nós mulheres podemos fazer diferença no mundo, na política, no nosso país e na vida das pessoas. Então, é uma honra para mim ser política. Odri, agora que você puxou de mulheres, como que é ser uma mulher na política? Porque, né, mulheres ainda têm esse receio, ou medo até, de estar na política por ser um ambiente masculino. Como que é você, mulher, lá no Congresso? Como que é tudo, assim, na vida e no Congresso? Pois é, eu diria que, sim, é um ambiente predominantemente masculino, mas nada que as mulheres não resolvam, nada que elas não consigam fazer, nada que elas não consigam superar esse ambiente masculino, eu digo assim, porque é muito engraçado. Eu brinco que quando a bancada feminina se une, com todas as diferenças que tem, de PT a Novo, de PT a PL, de PSOL a não sei o quê, tudo junto. Quando a mulherada resolve, vamos fazer e vamos emplacar, meu filho, não tem predominantemente masculino. A gente vai lá e faz acontecer. E eu acho que a mulher tem esse dom. Eu acho que é um dom feminino de fazer todas essas articulações, toda essa conversa, que ela tem toda aquela sensibilidade, não tem nada a ver com ser melhor, com ser pior, é só o ser diferente. É o olhar sobre a economia, é o olhar sobre empreendedorismo, sobre resolver questões, sobre resolver conflitos. Só a mulher tem isso, gente. Eu lamento, homens, se vocês estão ouvindo esse podcast. Eu lamento, mas você sabe que eu tenho razão, né? Outra coisa também, isso é comprovado por estudo científico. Mulheres, inclusive, tendem a ser mais éticas, mais leais. Então, eu acho que são elementos importantes. E, como eu disse, são complementares. Homem e mulher se complementam. Mas o olhar da mulher precisa estar na política. Porque se hoje a política não está do jeito que deveria estar, eu atribuo à baixa quantidade de mulheres. Como que foi para sua família, para os seus amigos, quando você decidiu entrar para a política? Bom, eu vou falar... Eu acho que tem duas coisas aqui. Primeiro,
ninguém acreditou, né? Porque uma apolítica, aquela que tinha aversão, aquela que não lembrava em quem votou, aquela que não acompanhava nada, mas como assim? Você, assim, eu acho que família, amigos, nunca ninguém me colocou ou me viu como um ser político. É muito, muito interessante isso. Então, primeiro, muita surpresa, mas foi muito interessante que, por mais que tivesse assim, nossa, nunca pensei que você pudesse para política, tanto assim que eu brinco até com meu marido, que quando surgiu a questão de eu virar candidata, que foi uma coisa também inesperada, que eu não esperava, tal, mas eu acabei indo, eu nunca fui a primeira opção para candidata mulher, né? Então, tinha amigas que ele falava, não, vamos falar com a fulana. Não, a fulana é ótima para isso. Não, é verdade, a fulana é ótima. Tinha um monte de fulanas, amigas minhas, muito melhores do que eu para ir para política. E no final fui eu. Então, só para ver, eu não tava muito, eu não era o chip, a pessoa indicada. Mas, e o legal é que muitas pessoas, talvez por não estar nesse encaixe, eu recebi um apoio fenomenal de muita gente. Falou assim, nossa, que legal que você vai. Não, você eu confio. Não, porque a gente começa a perceber, olhando para trás, que muitas coisas ao longo da vida já mostra que o caminho estava sendo trilhado, né? Porque quando você resolve ser candidata, se tornar política, não é, de um dia para o outro, nunca fui nada, então cheguei e fui eleita. Não, é uma construção de uma vida. Tudo que você fez na maternidade, na escola, né? Na faculdade, os amigos que você cultivou, o jeito que você lidava com eles, se você tentava ajudar, não tentava ajudar, se você envolvia em causas, não se envolvia em causas. Então, é uma construção. Então, eu percebi que o meu caminho está sendo trilhado desde pequena. E é pelo nosso jeito de ser. Então, quem fala, ai, nunca fui política, não sei nada de política, é bobagem. Bobagem. A nossa vida, a nossa trajetória é isso. É o que nos torna é o que torna essa... É o que faz com que essa possibilidade aconteça. Odri, o Cláudio, seu marido, é um parceiraço, né? Eu lembro quando eu te conheci, acho que em 2017, que você fazia as reuniões do Novo lá no seu espaço. Ele é super companheiro, parceiro. E como que é, assim, no dia a dia, Adri, mãe, esposa, o maridão ali acompanhando, suas filhas, sua rotina? Porque eu acho que as pessoas acham que o político só tá lá em Brasília e que não tem uma vida normal como a nossa, né, Paula? Então, explica que você é uma pessoa normal e conta um pouquinho do Cláudio também. Então, eu diria que eu sou mais do que normal, né? Eu devo admitir que nos últimos anos a vida muda bem. Vida muda bem, primeiro, porque eu estou em Brasília. É diferente se eu fosse deputada estadual, se eu fosse vereadora, a história seria completamente diferente. Então, Brasília tem um sacrifício adicional, principalmente quando você tem filhas já adultas, quando o trabalho de todo mundo, a vida de todo mundo está em São Paulo, e você fala, ai, vamos para Brasília? Não, ninguém vai te acompanhar. Então, a minha vida, ela é um pouco sozinha, assim, porque eu não fico metade da semana, eu fico em Brasília, ponto. Então, é um sacrifício pessoal, um sacrifício familiar, fora que é extenuante. Muita coisa muda, você abre mão de muita coisa, mas vale super a pena. Eu queria dizer que vale super a pena. Então, as pessoas que falam, eu vou abrir mão da minha vida, a gente abre mão em nome de outras coisas, e coisas que valem a pena. Quando a gente pensa nas próximas gerações, no futuro do país, assim, a gente muda o foco. E eu sei que minhas filhas, por mais que sintam e tenham sentido a ausência da mãe nos últimos 7 anos, né? Eu lembro que minhas filhas me ligavam, eu não conseguia atender telefone. E eu ia retornar 2 dias depois, é claro. Então, elas começaram a ligar para o pai. Que bom que elas têm um pai, né? Que bom. Uma época, no primeiro ano, eu lembro que o Cláudio, que é muito companheiro, isso tem uma coisa assim que eu tenho que realmente agradecer, porque faz diferença, sim, é você ter uma pessoa que te apoie, né? Eu sei que tem muitas pessoas que não têm esse privilégio, né? Então, agora recado para marido, para irmão, papai, apoiem, é importante. Assim, essa generosidade de apoiar, porque não é fácil, não é fácil ver mulher protagonista, não é fácil ver a mãe dos teus filhos deixando de fazer muitas coisas que talvez ela fizesse, que você vai ter que fazer, mas apoia, porque
o município, o país, a próxima geração agradece. Voltando aqui, é muito difícil você abrir mão de toda a tua rotina, né? E ainda mais você vai para um mundo estranho, um mundo onde tem pessoas que decididamente você não concorda muito, mas na maior parte das vezes. Fora que tem outras práticas que você absolutamente abomina. Então, é difícil, é difícil. O pessoal até fala, como é que você tem estômago para isso? Eu falei, eu nem tenho mais estômago. A gente abre mão de estômago, de fígado, de tudo que é possível. Você abre mão, assim, você nem pensa mais nele. Porque ele já ardeu tanto, você já se irritou tanto, você já ficou tão indignada. Só que, por outro lado, se a gente não estiver lá, quem vai estar? Exato. Sim, não tem. Se está desse jeito, é porque a gente deixou de estar quando deveria estar. Ou então, a gente chegou muito atrasado, mas a gente precisa estar lá. E eu acho que as mulheres precisam se dar conta que elas têm um papel muito importante. E elas precisam ocupar esse espaço. É assim, vem, ocupa esse espaço. Tipo, a piscina quentinha. Pode vir, né? Pode falar, a piscina assim, quentinha. Mas é importante a gente saber que... Eu estava falando das minhas filhas. Eu tenho certeza que as minhas filhas, por mais que elas tenham sentido falta, ausência, por outro lado, elas sabem, elas sentem orgulho, elas sabem que eu estou lá lutando por um país para elas. Bom, eu sou mulher, né, gente? Deu para notar que de vez em quando a coisa aflora. Mas, assim, elas sabem disso. E por mais que hoje não seja legal ter uma mãe deputada, né? Porque político é bandido. Então, elas carregam, além do que esse peso, né? Porque fala que mãe é política, todo mundo fala, tua mãe deve ser bandida, deve roubar dinheiro, deve enfiar dinheiro no bolso, deve receber propina. Eu queria também dizer para as pessoas também que nos ouvem que tem muito político bom, né? Eu acho que é importante fazer esse recorte. E isso independente de mim, tem bons políticos em vários partidos, de muitas regiões, ainda que não pensem que nem a gente, são pessoas boas, pessoas honestas, pessoas íntegras. Eu não tinha essa visão e quando eu cheguei lá eu encontrei muitas pessoas boas. Não o suficiente para virar o jogo da bandidagem, mas se vocês vierem a gente consegue, meninas. Precisamos. Odri, voltando um pouquinho, qual que é a sua história com o Partido Novo? Como você chegou até o Partido Novo? Conta pra gente como que foi. Então, acho que em 2016, mais ou menos, eu estava muito, muito indignada, né? Aqueles escândalos todos, aquelas coisas, corrupção, lava-jato. Eu estava assim, com nojo. Eu não estava com nojo do mundo. E eu sempre fui aquela pessoa que sempre amou o país. Falava assim, gente, minha terra, minha gente, meu país, aquela coisa. E eu comecei a ficar tão indignada que eu comecei a aventar a possibilidade de falar assim, quer saber? Eu acho que vamos para outro lugar, vamos fazer outra coisa, vou estudar, eu sou professora universitária. Falei, vou fazer um pós-doc, vou fazer alguma coisa. E aí, assim, a gente se dá conta que a gente tem que fazer a coisa mudar aqui, né? Assim, eu acho que fugir da luta não faz muito parte do meu ser, né? Eu acho que eu tenho uma coisa dentro de mim que não me deixa abandonar a guerra. E a gente está na guerra. E é uma guerra, gente. Desculpa. Podem ficar aí no berço esplêndido, quem quiser, tapando o sol com a peneira, mas é uma guerra de todo mundo. E a gente só vai melhorar enquanto as pessoas realmente se colocarem, assim, à disposição. Eu penso assim. E a história com o Partido Novo foi engraçada, porque eu estava nessa vibe de, não sei, estou cansada. Porque eu nunca pensei em ser política. A política, para mim, era um... E eu lembro que um amigo meu, de faculdade, Marcelo, muito querido, me chamou para ir almoçar na casa dele um dia. Falou, olha, vem aqui almoçar domingo em casa, eu vou fazer um almoço e tem uma moça que eu quero que você conheça. Moça? Quer que eu conheça? Enfim. E chamou um monte de gente lá. E, na verdade, ele estava apoiando uma candidata a vereadora, Janaína, na época. E ela estava grávida. Foi uma coisa muito louca, ela grávida ali. E ela falando que queria mudar. Eu senti uma vergonha. Aquele momento, eu vi aquela menina, assim,
grávida, sendo candidata. Eu falei, gente, como eu sou fraca, como eu sou péssima. Eu, assim, só não me chicotei porque eu não tinha chicote na mão, mas eu lembro que aquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei, não, a gente vai ajudar essa menina, a gente vai ajudar um monte de gente, a gente vai fazer alguma coisa. Então, ali eu conheci umas pessoas. Daí, eu virei pro Cláudio e falei, Cláudio, porque o Cláudio se aproximou do Novo antes do que eu, um pouco antes. E aí, eu falei, Cláudio, como é que a gente pode ajudar? Ah, não, vai ter uma reunião, vamos lá numa reunião. Gente, o Novo é assim, né? Teve a ideia, faça você mesmo. É o partido empreendedor, né? É a eterna startup. E eu, como tenho esse espírito, eu sou professora de empreendedorismo, sou empreendedora, eu falei, beleza. Daí chamaram a gente para uma reunião, era lá perto, ali num salão de festa. Num salão de festa do Rodrigo Ventim. Nunca me esqueço disso. Tinha meia dúzia de gato pingado. Tinha uns gatos pingados ali, um pacote de coxinha fria. Eu falei, pelo amor de Deus, eu falei, vamos melhorar o nível. E o meu espaço, eu tenho um espaço de ensaio, né, que era de ensaio. Hoje eu já nem sei mais o que é. Continua de ensaio, mas virou uma escola também. E eu lembro que eu virei assim, eu falei, ai, salão de festa, uma coisa... Falei, o Novo não tem lugar, não? Não? Aí eu falei, tá bom. Então, eu lembro que eu ofereci... Eu comecei a organizar eventos para o Novo no meu espaço para o pessoal ter onde se reunir. Então, foi assim que começou a história. Eu, voluntária, oferecendo espaço e organizando, chamando gente, um tema, Foi assim que eu entrei. Foi assim que eu entrei para ajudar como voluntária, como um monte de voluntário que tem. E não foi, até então, nenhuma intenção de ser candidata, nenhuma intenção de ser política, era simplesmente ajudar oferecendo espaço. Eu sempre brinco, eu sempre fui backstage e, para mim, olhando para trás, eu penso, nossa, que legal, né? O mundo leva a gente. E foi no seu espaço que você decidiu ser candidata, porque eu estava junto, era uma reunião só para mulheres. Que tava precisando, lembra? De mulher, não sei o que lá. E ficou, não, pessoal, acho que tava o Alfredo Fuentes, e lá com o notebook, vamos começar o cadastro agora no processo seletivo. Eu tava lá assim, aí faltava acho que uma, duas. Iam cortar homens. Eu vou, ia cortar homens. Não, então eu vou. Aí foi lá e se inscreveu. Para mim aquilo ali foi um terror, porque eu lembro que eu, quando começou a falar, não, precisa de candidata, porque aquela regra, né? Precisa ter um terço do outro sexo. Então, estava faltando, vai cortar homem, precisa de mulher. E eu falei com todas as amigas, mandava mensagem. E algumas vieram e elas falavam assim, mas você não vai? Não, eu sou backstage. Mas ali, na hora do vamos ver, eu falei, vou estudar um pouquinho, não entendo nada de política, vou estudar, enfim. Deu certo. Os caminhos levam, pois é, eu não sei, quando deu certo, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava. Aliás, eu acho que era mais pro choro do que para rir, mas tudo bem. E quando deu certo, graças a Deus deu certo, tem uma história muito boa sua com a sua chefe de gabinete. A Betina. Eu adoro essa história. Porque Qual é a história? Você junta amigos, desde quando você conhece a Betina, e você chamou ela junto com você e ela topou e ela foi. Não, então. É uma história de amizade pessoal, algo seu que eu acho muito legal. Então, vou contar da Betina agora. Então, a Betina é minha amiga de infância, estudamos no colégio, foi muito legal. E aquela hora que eu resolvi ser candidata, é muito incrível, né? Porque ainda mais no Partido Novo, nos primórdios, né? A gente exagerava, um monte de coisa exagerada, né? Tem coisas que eu concordo até hoje, mas tem coisas que a gente realmente... Era um momento que precisava subir muito a régua, né? Mas eu lembro bem que a gente não tinha dinheiro para nada. Virou candidato, que legal. Então, se vira, vai lá, arruma dinheiro para fazer campanha, faz isso. E eu falava, gente, o que eu faço agora? Porque eu dava aula, eu tinha minha renda, fazia minhas coisas, era empreendedora, mas, gente, dinheiro para fazer campanha é uma coisa completamente diferente. Eu lembro, o que eu faço agora? Eu comecei a pedir ajuda para os amigos, né? E eu lembro que eu liguei para a Betina. Tal, e ela, super jornalista, super... trabalhava com comunicação e blá, 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 blá. E eu falei, Betina, pelo amor de Deus, assim... Primeiro que ela adora política, né? Coisa que eu não gostava, ela gostava. Então, aí já começou. Né? Eu acho que foi um bom contraponto. E aí, eu achei legal, porque eu peguei e falei assim, então, Betina, mas eu não tenho dinheiro para te pagar, tal. Ela não se preocupa com isso, se precisar eu faço de graça, né? Coisa que só amiga faz. Aí, E no final,
a gente percebe, primeiro, que não é a gente, né? A pessoa fala, como é que você ganhou? Isso é um trabalho conjunto, gente. Não é a Adriana não ganhou nada. Eu diria que um grupo de pessoas, amigos, muitos amigos ajudaram. Família ajudou. Muitas pessoas que eu não conheço ajudaram. Né? E muitas outras pessoas, eu até brinco. Todo mundo que saiu candidato ajudou. Todo mundo, assim, é realmente uma construção de muitas e muitas mãos. Então, mas os amigos, a base, é o que mais importa. E quando você viu lá o resultado que estava eleita, o que foi a primeira coisa que passou na sua cabeça? Pode falar palavrão aqui? Pode, tá liberado. Eu não vou falar, porque depois encontro a minha pessoa. Mas, assim, eu lembro que eu trabalhei muito na campanha. Eu entrei super tarde, eu não sei se era março, maio do ano que era. Tinha alguns meses ali. Para quem não tinha rede social, né? Eu brinco, essa história eu sempre conto também, que eu fui a 36ª escolher o número. 36ª dos candidatos. Então, eu peguei o que sobrou, literalmente, porque eu tinha 900 amigos no Facebook. Enquanto tinha um monte lá com 200 mil, 150 mil, 250 mil, sei lá. Eu tinha 900 amigos no Facebook. E eu lembro que trabalhei muito. Eu falava para todo mundo que eu ia para Brasília. Falava para todo mundo que ia para Brasília. O pessoal olhava e falava, essa louca, cara, nunca foi nem vereadora, nunca foi nada. Acha que vai ser eleita deputada federal e vai para Brasília. Mas eu lembro que eu trabalhei e eu falava, gente, vocês não estão entendendo, eu vou para Brasília. O pessoal ficava assim com o olho arregalado. Mas assim, e eu lembro que no dia que acabou a campanha, no dia seguinte era a eleição, e eu acordei, fui à missa, eu tenho uma igreja encostada na minha casa, encostada assim, que é a igreja da Vila Madalena. Fui votar, que é 2 quarteirões para frente, tudo a pé. Fui votar, voltei para casa. A exaustão tomou conta de mim, porque no último dia você não pode fazer nada, não pode pedir voto, não pode isso aqui. Eu tenho até medo de responder mensagem, porque as pessoas falam, quem eu voto hoje? O pessoal do desespero da última hora. Quem que eu voto? Eu nem respondo, eu falo, pelo amor de Deus, parece que... Bom, enfim. Aí eu peguei e capotei. Baixou a adrenalina toda, desse período todo, eu capotei. E eu acordei eleita. Assim, eu acordei, eu lembro que eu dormi, aí eu lembro gente me acordando, não, você precisa ir para o comitê? Eu falei, me deixa dormir e tal. Não, precisa ir disso aqui. E eu lembro que me mostraram o resultado parcial e ali estava o Poit em primeiro e eu estava em segundo, eu até esfreguei o olho assim. E o pensamento que me deu, eu falei, tô ferrada. Para não falar outra coisa, eu falei, agora lascou-se. E ninguém esperava. O Novo ninguém esperava. Muitas pessoas do Novo que eu acho que nunca olharam na minha cara, olharam aquele dia. Porque olharam, não no sentido ruim de não olhar na cara, mas assim, tinha um monte de gente ajudando. Né? Eu não era aposta de ninguém, com toda certeza. Que legal. Dri, vamos entrar agora para Adriana deputada. Beleza, eu já nem separo mais. Nem separo mais. Ó... Falaram que não era para eu comer durante a entrevista, gente, mas esse morango tá maravilhoso. Tá ótimo, porque eu já comi também. Eu provei, falei, será que tá doce? Chegar aqui azedo. Tá. Adriana falando, coloca na boca. Fazendo careta. Começar do INSS? Vamos? Tá bom, Mafezinha. Odri, sobre a investigação, as fraudes do INSS, como que foi esse começo, né? Já estava sendo falado lá em Brasília, porque a gente sempre quer saber ali dos bastidores, né? Para chegar até a CPMI, você estar nela também. Isso já estava sendo conversado em Brasília? Todo mundo já sabia o que estava acontecendo para até chegar a esse start ou não? Ou quando estourou a bomba, que aí foi tudo de uma vez só? Como? Bom, esse assunto me deixa muito mais indignada do que normal, tá? Então, se eu tiver algum excesso aqui, vocês me... Mas, em linhas gerais, esse esquema, essa roubalheira, essa bandidagem, acontece já há uma década, né? Quando eu acho que um bom corte é quando parou de ter imposto sindical obrigatório, reforma trabalhista, aquelas coisas que a gente sabe... E é claro que a máquina precisa se alimentar de algum jeito, e é claro que a bandidagem de plantão, os corruptos, sempre arrumam caminhos que a nossa consciência
não alcança. E acho que, graças a Deus, nunca vai alcançar, porque o que eles conseguem fazer, mas alguns deputados, dependendo da base de cada deputado, tem deputados que já tinham tido ciência disso há alguns anos, por conta de reclamações de empregados, falando, o sindicato tal está fazendo esse desconto, eu não sei o que é. Então, na CPMI, a gente está levantando e aprofundando um pouco isso. Parece que já tinha denúncias de alguns deputados de reclamações. E as entidades, muitas já sabiam isso desde 2017, 2018, há bastante tempo. Mas a coisa começou a degringolar a partir de 2019, 2016 começou, né, no Temer, naquela época, pegou todos os governos, gente, assim, resumindo, não é questão de um governo de outro, mas desde o Temer tal. A questão é que, quando a gente olha o gráfico, então você tem lá 2016, 2017, a coisa vai subindo. Tem o esquema que levou a esses bilhões e bilhões desviados, com certeza foi construído por muita gente graúda. E quando eu falo muita gente graúda, eu estou falando de presidentes de entidades, estou falando de presidentes de instituições públicas, estou falando de parlamentares, senadores, deputados e outras coisas mais. E 23 dobrou. Então, se 22 tinha 700 milhões, o rombo, em 23 dobrou, foi para 1,3 bi. E 2024... 2,4 bi, porque daí era tudo muito fértil. Mas isso foi um esquema que foi desvendado e jogado no ventilador com a ação da Polícia Federal. Infelizmente, o que a gente está vendo na CPMI é um show de horror, porque a gente vê que nossas instituições foram omissas. Omissas, estou falando de todas as instituições. E não é uma ou outra. Todo mundo sabia e ninguém fez nada. Ou todo mundo sabia e se blindou no seu cargo. Não era minha função institucional. Não era não era meu papel funcional. Não. É assim, é uma indignação que sobe... Porque quando você vê uma coisa errada, você quer gritar para o mundo, você vai para a polícia, você vai para a imprensa, você vai para não sei o quê. Então, assim, o que eu tenho que falar aqui... É claro que tem exceções. A gente viu uma técnica da CGU que fez o seu papel, que investigou, que recomendou que parasse esses descontos, que tomou essas... Mas o chefe dela não fez nada, o outro chefe não fez nada. A gente acabou de ouvir os depoimentos que a gente vê, é um show de horror. Porque se vê pessoas que poderiam ter feito a diferença, não fizeram, porque... eu falei para o meu chefe, tá, mas teu chefe não fez nada, você não fez nada? Não era meu papel. Ou então, não, eu mandei para a Polícia Federal. Tá, mas a Polícia Federal, depois de 1 ano, 2 anos, não fez nada. Não, mas não era meu papel. O meu papel é esse, o deles é esse, o outro... Então, você fala, que país é esse? Para que a gente tem estabilidade? Para que a gente tem tanta coisa se as pessoas terceirizam o que deveria ser de todos? Porque país ir para o buraco, roubalheira, desculpa, é dever de todos. A gente vê uma omissão institucional, a gente vê não vou mexer com ele, que ele não mexe comigo. A gente vê um acobertar, ou então a gente vê uma covardia de falar assim, não vou fazer nada, porque senão vai sobrar para mim. Então, desculpa, que país é esse? Que vergonha que dá. Esse país eu tenho vergonha. Esse país é o que a gente precisa extirpar. E é por isso que é tão importante a gente falar de outras pessoas virem. Sim. Para fazer diferença. E aproveitando até esse caso aí do INSS, até o desconhecimento da população, eu digo porque o meu pai via que ele tinha um desconto. E ele não sabia, ele achava que era imposto, que é porque tem esse desconhecimento. Tem. Aí, quando começou essa coisa da CPI, ele foi olhar. E ele está sendo descontado, há um tempo. Então, somando, acho que deu mais de 40 mil reais. E aí, a hora que ele me ligou, isso, dá um ódio. Mas dá um ódio, que você fala, não, eu vou para aquele lugar agora, sabe? Do tipo, eu preciso resolver, a gente precisa participar, porque eu imagino, então, se eu fiquei, né, com meu pai, assim, com essa raiva, imagino você ali lidando com isso vários dias na semana e olhando o buraco que é muito mais embaixo do que a gente imagina. É muito mais embaixo? Não, e você vê, assim, vó de deputada, assim, eu acho que isso é um pouco cultural, eu acho que, infelizmente, o brasileiro deixa tudo para lá, sabe? É muito...
cordato e leniente com absurdos. E isso não deveria ser assim, né? Então, tem um lado bom de ser assim, amigável, não sei o quê, só que não tem que deixar para lá. Isso é gravíssimo. Sem contar que é uma falta de atenção, né? Deve ser um descontado, tá tudo Eu já tá tão acostumada, né, com o governo descontando e eu tudo. acho que essa postura de não olhar o lerite e ver se está tudo certinho é a mesma postura de votar em alguém e não acompanhar o trabalho, é a mesma postura, assim, é cultural, e eu acho que isso a gente precisa mudar, porque a farra e a festa que é feita com dinheiro público, ou seja no executivo, que o judiciário faz, por exemplo, o judiciário, assim, os altos salários, a elite do funcionalismo, ganhando 100 mil, 200 mil, acima do teto tal, e a população, muitas vezes, deixa para lá, isso é inadmissível. Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa virar essa chavinha. Até aproveitando que você falou de virar essa chave, você acha que a sua experiência, lá, o que você está vivendo, que vai acontecer alguma coisa? Porque eu lembro lá atrás, quando começou a Lava Jato, vai dar em pizza. Assim, funcionou, depois a gente já viu o que aconteceu. E com essa CPMI, você acha que, de fato, vai acontecer alguma coisa? O que as pessoas podem esperar de justiça, né? Então, eu sei que você está lá para fazer essa justiça, mas... Então, assim, as pessoas falam, vai acabar em pizza. Eu falo isso sempre, gente. Se acabar em pizza significa, olha, os grandes corruptos, bandidos, os graúdos não vão para a cadeia, talvez acabe em pizza nesse sentido. Mas o fato de você expor, mostrar a roubalheira, a omissão de várias instituições, peixes graúdos sendo citados ali, vários senadores, vários deputados participando da roubalheira. Assim, a gente está jogando toda a caca no ventilador. Eu acho que isso, por si só, não é acabar em pizza. Isso já é... Antes a gente não sabia de nada. A gente vê estados do Brasil que foram completamente roubados, inteiros. Ninguém sabia de nada. Tem estado aí que pertence à família A, à família B. Uma roubalheira. Ninguém sabia de nada. Então, assim, estamos mostrando, sim, para o Brasil. Agora, a questão da justiça... que é um dos pilares que me move também, né? Eu fico indignada porque tem muita coisa injusta. A gente precisa avançar muito nessa questão de fazer justiça, né? Tem muita coisa que é injusta. Eu falei dos super salários, mas basta você ver como as decisões são tomadas, como pessoas, na verdade, que não têm oportunidade de ter uma boa escola, tudo, por questões políticas, por safadeza de uns, por falta de vontade política de fazer alguma coisa, você vê como a injustiça ela é ampla e restrita. E hoje, inclusive, com a nossa contaminação do judiciário, porque, querendo ou não, a gente tem um judiciário, boa parte dele, eu não vou jogar todo mundo no mesmo saco, ok? Deixa eu fazer ressalvas, porque tem pessoas que eu tenho muito orgulho. Mas, em grande maioria, o judiciário, o Ministério Público, omisso. Ou é covarde ou é conivente com tanto abuso, com tanto absurdo, e cada um corporativismo absurdo, sabe? Ao invés de você ver procuradores, promotores, sei lá, brigando para as coisas acontecerem, ao invés de você ver o judiciário brigando para que a Constituição seja cumprida, você vê todo mundo indo almoçar, jantar junto, ficando quieto para não ser reprimido. É absurdo. Então, quando eu vejo, por exemplo, um juiz, o Marcelo Bretas, da Lava Jato, né, que condenou, que foi corajoso, que foi punido. Ele foi aposentado compulsoriamente, é a outra vergonha que nós temos. Mas ele, não porque quis, porque ele falou, porque ele peitava, parabéns para ele. Ele está na rede, dando um show, né, porque ele falou assim, a verdade, precisa ter coragem moral. Quem não tem coragem moral, gente, desculpa, não sei por que vive. Odri, e a população, você acha que eles têm ideia da dimensão do problema? Qual o problema? INSS, judiciário, todo esse problema que a gente... Não. Eles não eu têm. acho que eles não têm noção ou não têm esperança mais, então? Então, eu acho que muitos não têm essa visão geral. Eu acho que eles têm recortes, porque aí a gente vai entrar no outro ponto, né? Boa parte da imprensa omissa. Omissa. Pior do que isso, corrupta. Né? Não é, eu não quero falar, mas é corrupta, porque deixa de noticiar coisas gravíssimas, ou porque recebe dinheiro do governo, ou porque é apoiado, ou porque tem medo de alguma... Então, assim, quando você vê uma imprensa que não é livre e que não faz o seu papel, então aqui todo o meu elogio àqueles que têm coragem,
a veículos que ainda são corajosos, que ainda fazem, que são poucos, deixa eu deixar isso bem claro, são poucos, porque os escândalos do INSS, as barbaridades, as blindagens que o governo está fazendo, que o PT... Ontem, por exemplo, a gente viu a turma, base do governo e tal, assim, comemorando que ganharam. A gente pediu para convocar, né, um cidadão para depor que trabalhou com um dos operadores e Eles ganharam a votação e eles comemorando. Que bom que não veio. Que bom que não veio. Você fica pensando assim, quem que tem interesse? Tem gente muito graúda envolvida. Então, quando você olha isso, às vezes a notícia não chega, às vezes você tem pessoas tão simplórias, tão dependentes. E aí a gente vai entrar no assistencialismo, que é outra coisa séria. Quando você vê pessoas tão simplórias, dependentes e tal, e propositalmente não educadas, propositalmente ignorantes, porque o sistema se acumula, eles vão ser mantidos no cativeiro da pobreza para continuar sendo dependentes, para continuar dependendo de Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa Gás, Bolsa... Isso faz parte dessa construção corrupta que este governo faz e outros governos populistas também. Não, é que eu debato muito política com as minhas amigas, né? E que às vezes ela fala, mas a gente não tem o que fazer, a gente não pode fazer nada. E eu tento falar para elas assim, gente, se vocês tivessem ideia do poder, do voto de vocês, eu falo que se político tem medo de uma coisa, é do eleitor e do voto, porque é quem coloca ele lá. Só que às vezes eu tento explicar e parece que o pessoal não consegue assimilar esse poder que ela tem na mão de decidir, de mudar a vida dela e o quanto a gente delega o nosso poder mesmo, da nossa vida, para quem tá, para políticos. Então, talvez você consiga explicar para elas melhor do que eu. Não, eu acho que tem uma observação anterior. Primeiro, assim, os ratos estão fazendo a festa. Os ratos corruptos fazem a festa. Por que eles fazem a festa? Porque a gente não é uma questão, porque os deputados senadores, não. A gente está falando de todo um sistema dos três poderes que é corrupto. Além do sistema dos três poderes, você tem toda uma sociedade civil corrupta que dá suporte para isso. Deixa eu deixar isso claro, né? Porque se alguém vende emenda parlamentar é porque tem alguém ali que compra, que devolve, que isso, que aquilo. Então, a gente precisa entender que isso é um sistema, né? E, no mínimo, é um sistema conivente. Porque mesmo, não, porque eu não faço. Bom, você não faz, mas você vê fazer e não faz nada. Eu recebo muitas pessoas no meu gabinete indignadas, porque eu fui, né? Porque, infelizmente, a gente tem aquela romaria de Brasília para pedir dinheiro para entidade, para hospital, para não sei o quê. E algumas pessoas vão lá e falam, e tal, porque acabei de sair do gabinete e tal, me pediu dinheiro. Eu falei assim, você foi para a polícia? Não. Eu falei, bom, então, porque se a gente não começa... E eu sei que é difícil, tá? Eu não tô... Sim, eu entendo. Mas enquanto a gente não virar uma chave e falar assim, eu preciso brigar pelo certo, enquanto a gente aceitar corrupto fazendo o que faz, eles só fazem porque não tem freio. É que nem filho. Filho começa, dá um tapa na mamãe, depois dá um tabefe na mamãe, depois dá uma surra na mamãe. Se a mamãe, no primeiro tapa, não falou alto lá, aqui não, eu acho que é a mesma coisa. E a questão toda é que a gente precisa virar essa chave, mas isso depende de educação. Então, os ratos fazem a festa há décadas. Há décadas. Agora a gente acordou. Então, já melhorou muito. As coisas estão melhorando. Então, hoje tem transparência de várias coisas. Tem muita coisa para melhorar? Claro que tem. Mas hoje tem um monte de sujeira jogada no ventilador. Antes não tinha. Hoje tem. Então, eu quero que as pessoas entendam que isso é um processo. As pessoas que falam, não vai mudar nada... Claro, principalmente com essa mentalidade, não vai mudar mesmo. Mas é um processo, não é na próxima eleição, não é daqui 2 eleições. A gente precisa de décadas para limpar e tirar esse bando de rato que está lá. Só que para isso, é preciso que os bons venham, é preciso que mulheres venham, é preciso que todos venham. Eu acho que as pessoas precisam ter essa dimensão. Nada vai mudar por acaso. Ou a gente vai, que nem eu falo, eu estou na guerra. Como é que você está lá? Eu estou na guerra. Eu estou com chip de guerra. E desculpa, cada um que coloque seu chip de guerra. Quer um país melhor? Lute por ele. Né? Então, aquela frase linda
bem americana, mas sim, né? Não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer para o seu país, desculpa. É momento de cada um se perguntar o que você pode fazer pelo seu país. Porque enquanto todo mundo fechar os olhos, fingir que não vê... Ou então, todo mundo quer um país justo, né? Para todo mundo, tal, onde todos são iguais perante a lei e tal. Mas na hora do vamos ver, o que eu vejo em Brasília é cada um ir brigar pelo seu. Ah, não, eu quero pagar menos imposto, o meu segmento isso, a minha corporação isso, a minha profissão isso. Desculpa. Assim, isso é a coisa mais culturalmente horrorosa que a gente tem. A gente tem que lutar por um país bom e digno para todos, que seja justo para todos. Não faz sentido um pagar o triplo, quatro vezes mais imposto que o outro. Isso é um absurdo. É um absurdo. E dentro disso também, hoje, estamos num dia muito especial, Dri. Estamos há 1 ano da eleição. Hoje é dia 3 de outubro. Então, dentro disso também é muito importante que a pessoa vá votar. Porque a cada eleição que passa, o número de abstenção só cresce. Isso. Então, é extremamente importante. Bela lembrança essa, me dá até calafrio, mas enfim. Mas assim, falando do voto, que foi o que você trouxe agora, a Nara tinha falado antes, o poder do voto é uma coisa, assim, muito... É muito poderoso. É muito poderoso, porque é a única maneira, a única maneira, da gente limpar rato, enxotar alguns ratos e dar uma renovada, colocar pessoas boas, é o voto. É o único jeito. Então, não votar é se omitir. Da mesma maneira que eu estava brigando aqui, porque muitas instituições, diretor disso, seja do INSS, da Defensoria, que podia ter feito alguma coisa e não fez, não votar é o poder fazer alguma coisa e não fazer. Então, essa consciência cada brasileiro tem que ter. E a eleição do ano que vem é muito importante, né? Eu acho que também, não sei se as pessoas já tomaram consciência do quão importante é a próxima eleição. É tão importante que o país está ladeira abaixo e se este ser chamado molusco, presidente, que está na cadeira, né, não com o meu voto com toda certeza, se ele se reeleger, nós temos um problema sério. Então, assim, está na hora das pessoas se conscientizarem que a gente precisa ter o melhor candidato de todos, que eu tenho o meu, que é o Zema. Nosso, Que é o Zema, que é o melhor candidato disparado em todos os níveis, né, de trabalho, de integridade. Tem que fazer seu papel. Cada um aqui tem que fazer seu papel. A gente não consegue terceirizar essa responsabilidade do voto. Né? Quem vai para a praia para não votar, desculpa. Não, eu acho que não pode nem se chamar de brasileiro, entendeu? E depois não pode reclamar também, né? Ah, que está num país corrupto, o imposto subindo. País corrupto, tal, mas que ganha vida aqui, ganha dinheiro aqui. Então, eu acho que aí também tem outro tipo de consciência que a gente precisa fazer, né? Ótimo. Dri, vamos falar de uma coisa muito boa que vocês vão me ouvir falar em todos os episódios aqui sobre isso, que é a telemedicina, que eu acho que é o que eu não que eu sinto mais orgulho, mas, nossa, todo lugar que eu vou, toda consulta que eu passo, eu tenho que falar da telemedicina e eu tenho que falar no seu nome. E quando eu converso com o médico, eu falo, sabe por que estamos aqui hoje, então? Por causa da Adriana Ventura, conhece? Né? Então, são coisas boas, como você falou, tem melhorias. E a telemedicina, eu sou fã da telemedicina, porque facilita a minha vida, assim, nossa, de uma forma... né, inimaginável, que eu nem imaginava que poderia ser possível essa facilidade da telemedicina. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre? Claro. Na verdade, a gente está falando de dar acesso. Dar acesso, então, no teu caso, é facilitar a vida. No caso da outra pessoa, é tornar possível, porque, às vezes, o meu especialista, o melhor especialista do Brasil, tá, por exemplo, eu tenho um colega deputado, que ele é médico, ele separa o Dr. Calil. Ele é de Goiás. E ele separa gêmeos siamês. Bebês que nascem com cabeça grudada, barriga grudada. Então, às vezes, tem um fígado para dor. É aquela coisa super complexa. E o Brasil inteiro, ele é o super especialista, o Brasil inteiro faz consulta com ele. Então, muitas vezes, ele fala para mim, ele fala, nossa, né, como é a primeira consulta ser, às vezes, à distância, mas você poder fazer com os recursos necessários, do jeito que tem que fazer, você adianta muita coisa e você torna viável, para a família não ter que sair do Amazonas, ir para Goiás, depois voltar, depois ir para o Sul. Então,
é uma coisa que dá acesso. E para as pessoas, principalmente, vamos pensar em SUS, que o Brasil tem um desafio enorme que se chama SUS, né, que é insustentável pelo conceito e por tudo, independentemente de dar dignidade para as pessoas. A telesaúde é a solução de boa parte das questões do SUS, porque dá acesso, reduz fila, facilita. E tem lugares no Brasil onde a saúde não chega, onde o médico não chega, onde que a pessoa demora 3 dias de barco para chegar numa UBS, 3 dias de barco para chegar num clínico, 10 dias de estrada. Então, a gente tem grandes desafios que a telesaúde, tanto assim, eu sou muito orgulhosa de ser autora da lei, de ter carregado isso no meu primeiro mandato, porque, inclusive, eu chamo de minha lei, a minha lei, que não é minha porque muitos ajudaram a construir, né? Dando mérito também para outras pessoas que me ajudaram, mas está dentro da lei orgânica da saúde, que é a lei 8080, que é a lei do SUS. Então, a minha lei está lá dentro, não é uma lei apartada, é uma lei que colocaram lá dentro. E isso tem um significado enorme para mim, porque salvar milhões de vidas, para mim, é um mérito. Maravilha. Dri, um momento marcante na sua jornada política? Qual o momento mais marcante, assim, de toda a sua jornada, desde quando você entrou para ser candidata, desde quando você foi eleita, até hoje? Qual o momento mais marcante que não sai, pode ser bom, pode ser ruim? Qual o momento mais marcante que você tem? Pode ser pro bom, tipo assim, nossa, eu fiz isso e deu certo, sabe? Que orgulho de mim, estou... Ou assim, que absurdo, eu vou continuar aqui por causa desse absurdo. Algo bem... Assim, tem muitos, tá? Tem muitos. Tem vários, mas assim... Não, tem um momento marcante, que é uma história que também eu conto sempre, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que eu lembro que uma vez votaram um projeto horroroso que desenterraram lá do Renan Calheiros e trouxeram a toque de caixa para votar no plenário da Câmara. Era outro de blindagem de bandido e coisas do tipo. E eu lembro que foi horrível, eu fui falar com o relator, briguei, descabelei e perdemos, lógico, fomos atropelados, enfiaram ali no mesmo dia, não teve conversa, não teve nada. E eu lembro que eu estava com tanta raiva, que eu comecei a chorar. A gente chora, viu, gente? Deu para notar já, né? Então, assim, eu lembro que eu estava chorando no fundo do plenário e passou um deputado que eu gosto muito, do Norte. Ele é do Norte. Um monte de mandato. Tinha um monte, acho que ele tem 4, 5 mandatos, sei lá quantos mandatos ele tem, mas uma pessoa que eu respeito, uma pessoa boa. De um partido Centrão. Era do Centrão, né? E aí, eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, olha, chora não, minha filha. Hoje, a gente perdeu, mas a gente teve 150 votos. Se fosse a legislatura passada, a gente ia ter 50. Tá melhorando. Então, eu lembro que aquilo mostra como a gente precisa acreditar, como a gente precisa continuar, né? Apesar das coisas difíceis. E outra cena que eu achei, que eu lembro, assim, como uma vitória, uma coisa bacana, era no meio da pandemia, que eu fui todas as semanas trabalhar. Eu pegava avião, todos os 2 anos de pandemia, eu pegava avião em Guarulhos, porque, né, Congonhas já... E eu ia todas as semanas para Brasília. Então, eu tinha voo que tinha 5 pessoas, 6 pessoas. Era assim, uma coisa... E eu lembro que, no meio dessa pandemia, veio aquela sugestão do cidadão Maurício para que todo mundo começou a meter a mão em dinheiro de pandemia, de respirador, não sei o quê. Então, teve todo tipo de fraude. E eu lembro que o Maurício me ligou e falou assim, escuta, estão roubando que não sei o quê, em tudo que é estado. Dobra as penas dos crimes de corrupção, de quem praticar ato de corrupção durante a pandemia e tal. Bom, e foi um parto para aprovar isso daí, porque todo mundo, né? A blindagem do sistema é uma coisa pesada. Mas eu lembro que eu consegui com o Rodrigo Maia, que era presidente na época, eu enchia tanto a paciência dele, que ele fez uma sessão só para o meu projeto, porque eu cercava ele, eu não deixava ele entrar no plenário, sair do plenário. Eu lembro, não, tá bom, então eu vou pautar para você. Ele cumpriu a palavra. E ele fez uma sessão
do plenário só para o meu projeto de duplicar as penas, né, dos crimes de corrupção. Mas aí é lógico, o sistema se blinda, o Centrão se uniu e eles queriam derrubar meu projeto. Simples, assim. E foi uma coisa bonita que aconteceu, porque eu lembro que eu estava muito inflamada, muito. Daí colocaram uma retirada de pauta. Daí eu sabia, falei, se a retirada de pauta, se eles ganharem, já era, eu nunca mais vou ver esse projeto. Aí a retirada de pauta a gente ganhou por pouca diferença, os deputados, sei lá, eu chamei os deputados do bem ali, que tem. Aí passou. Aí no mérito não precisa nem falar, né? Porque quem que vai falar que votou contra? Então, assim, vamos supor, eu acho que a gente teve, eu não lembro direito os números, mas teve o equivalente a 240 sim, na primeira votação. Aí, quando era o mérito para duplicar, nenhum deputado vai pôr a digital e falar que votou contra aquilo. Daí foi 400 e tanto no mérito. Então, foi uma super vitória. Foi o dia que eu venci o Centrão. Tá vendo? É bom contar essas histórias para a sociedade ver que tem coisas boas, tem pessoas boas trabalhando e até aproveitar deixa para você convidar mulheres para fazer parte, participar, incentivar, não só se candidatando, mas assim, Participando. Acompanhe a política, sabe? Seu recado enquanto mulher para mulher. Adoro essa cara dela. Mulherada, seguinte. De mulher para mulher. Eu acho que essa missão é nossa. O que eu quero dizer é que mulheres fazem a diferença. E, não quero ser candidato? Não seja candidato. Eu também não queria, no final eu virei. Mas tem várias maneiras da gente ajudar. Agora, a única coisa que a mulher não pode fazer é se omitir. Então, ajude alguém. Ajude uma causa. Ajude pessoas boas a ir para a política. Porque essa omissão, essa ausência é o que está matando o nosso país. E nós, mulheres, temos essa missão. Então, eu queria fazer um convite especial para você. Venha participar conosco nessa transformação. E vem para o novo. Vem para o novo. E por que o novo? Vou falar especificamente. Porque é um país de pessoas comuns. Eu sou professora universitária, eu nunca fui política, não tenho ninguém político na minha família. É um ambiente saudável, é um ambiente correto, é um ambiente onde a gente se sente bem, é um ambiente onde a corrupção passa longe. Então, vem. Tuas ideias serão respeitadas, você será respeitada. E o Brasil precisa de você, os teus filhos precisam de você, os seus netos precisam de você e as próximas gerações vão agradecer profundamente. É só por isso que eu estou lá. Que lindo, obrigada, Adri. E antes da gente fazer a última pergunta sobre o futuro... o futuro 26? Tem futuro? Futuro ano que vem, como vai ser? Ano que vem. Nosso futuro ano que vem. Sobre ainda mulheres, o que eu acho muito legal do Novo é que as mulheres, elas se apoiam aqui no partido. E eu vou contar uma história sua, que para você foi mais uma reunião, mas para mim foi muito importante, que é bom todo mundo saber. Foi uma reunião que a gente teve, que aí... Eu não sei qual tá, ela gente? vai saber. Falei que eu queria um X, né, da minha opinião, e na reunião ali tava o pessoal para tentar mudar a minha opinião. Você lembra qual foi? Não ainda. Toca. Aí a gente estava conversando, todo mundo, e tinham conversado com você, e a Adriana falou assim, não, eu quero ouvir o que a Paula tem a dizer. Uhum. E eu comecei a falar, e eu comecei a ficar muito nervosa, porque eu estava muito nervosa, que já era um assunto que já estava se tratando faz tempo. Uhum. E aí, na hora que eu estava nervosa, tentaram me interromper, né? Porque eu estava ficando muito nervosa. Aí você virou e falou assim, não, deixa ela falar. Fala. Pode falar o que você deve falar. Na hora que eu falei, aí você virou e falou pra mim, falou assim, ó, o que você decidiu, eu tô com você, porque você tá certa. E nós duas estamos juntos nessa. Então, isso foi muito importante pra mim, porque é uma coisa que você sempre fala, né? Falem. Parem de pedir licença. É isso. Então, isso foi muito importante pra mim, e hoje,
aprendizados que eu tenho no novo. E com você, o mais importante, acho que ficou mais marcado em mim, foi esse. Quando você falou, para de pedir licença e fala. E você falou para todo mundo, deixa ela falar. Se ela tá aqui, ela vai ser ouvida. Uhum. Então, obrigada. Não, tem que... Aliás, eu que te agradeço por ter falado, porque a gente tem muito dessas coisas, né? Eu acho que até dentro dessa cultura mais machista, predominantemente masculina, a gente, às vezes por educação, às vezes por deixa pra lá, às vezes, não vale a pena, às vezes por preguiça, a gente não se coloca, né? Então, ou então a gente espera o momento adequado, só que o momento adequado às vezes não chega, né? Então, o recado é bem esse mesmo. Mulherada, para de pedir licença, mulherada. Se coloquem, falem. Eu acho que se eu não me colocasse nas reuniões de líderes, eu fui líder do Novo 2 anos e meio, né? Eu passei para o Van Hatten em maio. Todas as reuniões que eu participei, eu me colocava e falava. Se eu fosse esperar alguém me dar a palavra, alguém... E com educação, viu, gente? Eu não gritava, eu não batia em ninguém. Mas é a questão do se colocar o ponto. E sempre o contraponto, porque eu não coloco pontos, eu só colocava contrapontos em tudo. Né? E muitas vezes não querem dar a palavra para a gente porque não gostam de contrapontos, né? Então, eu acho que essa questão da gente se colocar com educação, do jeito que tem que ser... É muito importante. Então, que bom que você não pediu licença e falou. Foi pelo seu sacode. É bom. Sacodes, assim... São ótimos. Vários sacodes mudaram a minha vida. Sim. Então, eu acho que, de vez em quando, essa sacudida que a gente leva de uma pessoa ou de outra, às vezes, de pessoas que nem são próximas ou próximas, são muito importantes. Dri, a gente está, infelizmente, chegando ao final aqui do programa, né? E a gente está aqui curiosa para saber planos para o futuro. O futuro a Deus pertence, não é isso que dizem? O planos para o futuro daqui um ano. Olha, eu acho que quem me acompanha sabe que eu sempre fui time, né? O Novo tem um grande desafio no próximo ano. Ele tem uma cláusula de barreira para cumprir. Eu tinha pensado até em ir para o Senado, mas eu tenho que liderar a enorme bancada federal que a gente vai ter na Câmara dos Deputados. E eu espero que essa bancada seja enorme. Eu estou contando com você, candidata, e você venha junto também. Mas eu vou sair candidata novamente a deputada federal, porque eu tenho uma bancada enorme para liderar. A gente vai passar essa cláusula, porque o Brasil precisa do Novo, o Brasil precisa de contrapontos, o Brasil precisa de um partido que tenha liberdade para fazer o que precisa ser feito, sem se preocupar com a próxima eleição, né? A única coisa que a gente se preocupa é com a próxima geração. Então, o Novo precisa existir para isso acontecer. Então, eu me coloquei novamente, não é agora que eu vou me aposentar, mas eu me coloquei novamente à disposição do Brasil e de todos. Obrigada. E eu conto com vocês nessa caminhada. Obrigada. Agradecemos. Dormimos mais em paz. Odri, você trouxe sua prestação de contas. Quer comentar com a gente um pouquinho? Quero, na verdade, olha, eu tenho vários produtos aqui. Bom, vamos lá. E olha, gente, para quem está nos ouvindo aqui, está super disponível isso daqui no meu gabinete. Vocês, 11-3801-3030, ou pelas minhas redes, é @AdriVenturaSP. Cada mandato, eu faço um livrinho de prestação de conta com todas as historinhas, projetos, tudo que aconteceu. Então, daqui tem o ano de 2023... Esse daqui, ano de 2024, esse daqui o prefácio do Marcel Van Hatten, esse daqui o prefácio do senador Girão. E tem uma prestação de contas que muitos que foram no Encontro Nacional já receberam, né? Com o ela sou eu, tá? Então, e pode ser você, quem sabe. Então, olha, é só no meu gabinete ligar, pedir, que a gente envia para vocês. Então, super prazer. E dá para baixar pelo site também. No site tem a prestação de conta. Então, é www.adrianaventura.com. Conto com você. Gostaram assim, meninas? Sim, maravilhosa. ótimo. Obrigada, Adri. Nossa. Acabou já? Não, deixa você encerrar. Quer encerrar? Dri, obrigada tanto por
ter topado participar aqui com a gente, né? A gente está começando esse podcast, espero que ele cresça, que atraia mulheres, que as mulheres se interessem bastante, e que não só mulheres, mas que as pessoas tenham curiosidade para saber da política, que seja um canal leve, gostoso, não essa coisa pesada que a gente vê o tempo inteiro, né? Então, obrigada por ter topado, obrigada por ser essa deputada maravilhosa, por vir de novo, né, para a reeleição, pensando no partido, pensando na população e tá nessa linha de frente. Se você quiser deixar o último recadinho para o pessoal. Eu amo o meu país e o nosso país tem jeito, sim. Então, é importante que a gente cuide do nosso país. E você fará toda a diferença nessa mudança. Eu estou aqui e eu espero você também nessa caminhada. Quero agradecer vocês pelo trabalho, por ter tido essa iniciativa maravilhosa, né? De tratar, de deixar esse espaço de pertencimento, de acolhimento para mulheres. Eu acho isso maravilhoso, porque nós mulheres, a gente vai pensar em 1 milhão de coisas e vai falar, mas como que eu faço? Agora elas já sabem. Inclusive, as pessoas precisam saber que aqui são todas muito bem-vindas, muito bem acolhidas, que é um espaço seguro, que cada uma vai fazer o que tem talento para fazer. Ninguém é obrigado a saber de política, saber de absolutamente nada. Então, a engenheira vai trazer o olhar engenheiro, a médica vai trazer o olhar médico, a dona de casa, a mãe, vai trazer o olhar dona de casa, a mãe. Todos são super bem-vindos, né? É isso. Meninas, obrigada. Obrigada, Contem Adri. comigo. Contem comigo, galera. @AdriVenturaSP. Se não me segue, começa a me seguir.